pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos chegando aqui para mais uma aulinha. Essa eu acredito que vai ser um pouco mais breve do que as duas primeiras, sobre o tema que nós temos trabalhado esse mês aqui, que é o tema da oração, tá certo? E hoje eu trouxe essa tela aqui, a última tela da última aula que a gente teve, né? É a última tela da última aula, onde nós destacamos a questão de como a oração pode trazer crescimento para a igreja e como é através da oração que há crescimento, né, de maneira geral. Bom, antes de começar propriamente, eu queria pedir para, se você puder, já curtir o vídeo para depois não acabar caindo no esquecimento, tá? Porque isso ajuda o YouTube a jogar nosso vídeo lá para cima, né, aparecer para mais pessoas, notificações, etc. Se você não tem recebido as notificações, tem um sininho desenhado aí, bem do lado da onde vai estar escrito inscrito ou inscrever-se. Aí você, se não tiver se inscrito ainda, se inscreve no canal e do lado tem um sininho para você clicar. Aí o YouTube entende que você quer ser notificado sobre todo o conteúdo novo que subir no nosso canal. Em mais ou menos 2 vídeos por dia a gente costuma colocar aqui, que é o próprio Evangelho Diário, né? Que aí ele é diário mesmo. E às vezes um corte de uma pregação que nós tivemos no domingo, alguns dias da semana uma aula, tem a sexta-feira que sobe a leitura comentada, de quarta-feira sobe o Quarta Convida, que é o nosso culto semanal, e final de semana a gente geralmente tem só o culto dominical, tá certo, pessoal? Além, é claro, dos evangelhos diários também acontecem no final de semana. Então, como eu estava dizendo, o crescimento da igreja ele envolve o crescimento numérico, o crescimento de pessoas, né, e também o crescimento espiritual. Então, como eu disse até num culto 2 domingos atrás, hoje é dia 14 de junho, eu estou gravando esse vídeo no dia 14 de junho, e isso foi exatamente há 2 domingos atrás, a oração, ela traz crescimento espiritual para a igreja, né? A igreja não é a igreja, de certa forma, a igreja é uma associação de pessoas. Pessoas que se reúnem, fazem parte de algo em conjunto para... Deixa eu aparecer de novo aqui. Isso. Elas se reúnem para fazer algo em comum, né? Mas a igreja ela não é como uma entidade qualquer, como um outro tipo de associação, um clube, uma escola de samba, uma torcida organizada de futebol, um movimento político, né, um partido, algo ideológico. Porque algo a mais acontece dentro da igreja. E esse algo a mais é manifestado através da oração. É uma preocupação que a gente chama de caridade cristã, faz parte, né? A caridade cristã, como eu falei, é muito ampla, mas é uma preocupação que se manifesta através do campo espiritual. Como que é isso, né? As pessoas se reúnem para algo em comum e acabou aquilo ali, aquela reunião num partido, numa escola, num clube qualquer, elas vão cada uma para sua casa e o elo de ligação que elas têm é essencialmente aquele encontro ali, aquele motivo, né? Uma torcida para um time de futebol, um ensaio para uma apresentação numa escola de samba e etc. A igreja não. A igreja, eu me preocupo com a pessoa e eu faço algo por ela, quando eu me preocupo, quando ela me pede, enfim, que perpassa a simples relação humana, que é a oração. Então, se eu sei que você tem um problema, eu te ajudo, eu colaboro com você em oração. E isso é algo do campo espiritual, né? É uma coisa que não acontece aqui, não é como eu pegar dinheiro do meu bolso e te dar o dinheiro e te ajudar fisicamente, materialmente, ou ir te ajudar a fazer uma mudança, eu vou te ajudar fisicamente a tirar o móvel de um lugar e pôr em outro. Então, mais ou menos o que nós vamos falar aqui nessa aula, é o poder da oração num campo superior, num campo espiritual, no mundo imaterial, né, no mundo em que nós não vemos as coisas acontecerem. Mas a igreja tem essa diferença. A igreja, ela é algo a mais, além do que a reunião de pessoas que têm um interesse em comum, né, digamos assim, que é
buscar a Deus, enfim, tomar as ações ali que podem ser tomadas dentro de uma igreja, né? Podem ser ações sociais, podem ser ações de interesse, como o ensaio de uma banda, aprender um instrumento musical, dançar, né? Até mesmo orar junto, né? Uma reunião de oração, por exemplo. Tudo isso são atividades em comum, que eu gosto de fazer, você também gosta, a gente se reúne no local, que é a igreja, e faz lá. Então, num outro lugar, você não tem esse tipo de relação pessoal, de ligação, né? Da pessoa tomar partido a seu favor de maneira espiritual, uma preocupação que não se manifesta de maneira física, digamos assim, uma intervenção num assunto, num problema que vai além da mera preocupação, né? Então, há um poder, e eu falava sobre isso nesse domingo que eu mencionei, há um poder muito grande na reunião da igreja, né? Na congregação. É na congregação que você faz algo por alguém que às vezes é um combustível muito potente, muito forte, que é dizer assim, olha, eu estou orando por você durante essa semana, eu vou orar por você. Ou eu orei por você durante essa semana. Ou eu me lembrei de você no dia tal e orei por você. Ou mesmo que você não fale, você ora pela pessoa, né? Pode haver a experiência de você orar pela pessoa por um motivo qualquer, né? A sua intuição, digamos assim, te diz para orar pela pessoa. A gente sabe que não é a intuição, é o Espírito Santo. E, de repente, aquela pessoa dá um testemunho no dia lá da congregação, no dia que estamos todos congregados, né? Que estamos todos na igreja. E você fala, puxa, eu orei pelo cara e olha aí, ele teve um livramento, uma bênção, né, aconteceu, enfim. Isso pode ser uma experiência que pode acontecer, né? Por isso também a importância de nós congregarmos, né, de não fazermos parte do movimento dos desigrejados que existe hoje em dia, que é um outro tópico que a gente vai ter que trabalhar no outro dia, né? Quem, inclusive, não assistiu o Quarta Convida da última semana, né, do dia 8 de junho, volte no YouTube e assista, porque é justamente sobre isso que falamos lá. Então, eu estou só dando essa introdução aqui para dizer que a oração é algo que não é desse plano. A oração é algo de outro plano. E uma igreja sadia é uma igreja que tem a consciência de que precisamos orar uns pelos outros. Não é eu chegar aqui e falar, olha, ora pelo meu parente que não sei o quê. Ora por mim porque não sei o que lá. Né? Ora pelo vizinho da tia do meu primo em segundo grau porque ela caiu. Não. É eu oferecer uma oração para alguém. Né? Nós estamos muito acostumados a pedir oração. As nossas orações devemos nós fazer a Deus. E a nossa parte como igreja é orar uns pelos outros. Orar uns pelos outros envolve inclusive orar pela igreja, porque a igreja é composta por nós, pelas pessoas que vão até ela, né, que fazem parte daquela igreja. Então, orar pelo crescimento espiritual da igreja, pelo crescimento numérico, mais pessoas cheguem, né, e peguem a visão da igreja e se animem, e se engajem e trabalhem conosco. Mais recursos dentro da igreja, financeiros mesmo, para que essa obra possa ser pujante. Né? Pujante é o quê? O que é ser pujante? É ser bem condicionado. Um atleta, um jogador de futebol é um cara pujante. É um cara que tem combustível ali para fazer algo, né, que no caso jogar bola, em alto nível. Então isso é ser pujante. Uma locomotiva a todo vapor, ela é pujante. Um navio a todo vapor, ele é pujante. Né? Um carro de Fórmula 1 é pujante. Então uma igreja pujante é uma igreja que tem pessoas ali voltadas todas para o mesmo objetivo, que é ser cristocêntrica. E em todas as partes da nossa vida, né, sermos holisticamente cristocêntricos. O que é ser holístico? Ser holístico é ser completo. Né? Uma visão holística é uma visão completa, que pega todos os ângulos e os detalhes. Então, nós precisamos, uma igreja que vive Cristo é uma igreja, inclusive, que ora uns pelos outros, como, inclusive, foi falado no domingo, nesse domingo que eu disse aí, que eu mencionei há 2 domingos atrás. Jesus, ele já orava por você lá há 2000 anos atrás, sem nem te conhecer, né? Te conhecer entre aspas, né? Ele é Deus.
ele já sabia da sua existência desde antes dos seus pais existirem, desde o início de tudo. Mas eu estou querendo dizer assim, ele não te conheceu pessoalmente. Jesus não esteve lado a lado como ser humano, mas ele já se preocupava com você, para que você cresce nele, para que você se salvasse. Ele já orava por você lá atrás. E nós devemos replicar esse exemplo, né? Nós devemos orar para que a nossa igreja possa perpassar as quatro paredes, atuar aqui de maneira holística no bairro, de maneira completa, né? Alcançar pessoas fora das quatro paredes, fazer tudo dentro da igreja sempre com a visão evangelizadora, sempre com uma visão de que assim, nós não estamos organizando nada para os já crentes, para os não crentes. Os que já são crentes devem se engajar para ajudar as coisas a acontecerem. Mas tudo é feito para o não crente, inclusive o nosso culto de domingo. Tem que ser um culto onde a mensagem seja clara para alguém que nunca ouviu falar do Evangelho. As músicas têm que ser de fácil entendimento, né? Tem que traduzir a Bíblia de maneira cantada, o que nós acreditamos de maneira cantada, para que alguém que não conhece o Evangelho ouça e compreenda. Poxa, eu estou cantando que Deus é o Criador, não sei o quê, né? O seu testemunho no domingo, se alguém vai dar um testemunho, vai falar uma palavra lá na frente, tem que ser algo cristocêntrico, que mostre o porquê nós estamos ali. Que Jesus perdoa nossos pecados, que nós somos todos pecadores, que nós não somos melhores do que os outros porque estamos na igreja. Nada disso. Então, nós devemos orar para que isso aconteça dentro da igreja, para que a igreja seja dessa forma, né? Por isso que nós estamos trouxemos na primeira aula. Então, se você ainda não viu, você termine de assistir essa aula e veja a primeira e a segunda, mas especialmente na primeira nós falamos sobre as orações de fortificação, para que a igreja seja forte, esteja plantada de maneira sólida para exercer bem o seu papel, e as orações de enfrentamento, para que nós sejamos encorajados a levar adiante essa bandeira, né, de Cristo. Nós sejamos motivados e espiritualmente a viver Cristo, né? Então, deixa eu sumir novamente aqui. O comprometimento com as orações de fortificação e de enfrentamento são fundamentais e a principal arma para o crescimento espiritual e numérico da igreja. Crescer espiritualmente, numericamente, quer dizer ter mais recursos para trabalhar, quer dizer ter pessoas mais parecidas com Cristo para evangelizar, quer dizer ser uma igreja mais receptiva, menos moralista, menos legalista, né? Ser uma igreja que também ensina as pessoas que elas devem amar a Deus, e a forma como amar a Deus deve se traduzir em obediência, né? Então, ou seja, não ser nem liberal, nem moralista. O crescimento da igreja também, as orações fazem com que todos cresçam espiritualmente. E como eu estava dizendo, quando eu deixo de pedir oração, né? Quando eu deixo de pedir que você ore por mim, mas eu mesmo peço para mim, peço sobre mim, pelas minhas causas, diretamente a Deus, isso me faz crescer espiritualmente, ter mais intimidade com Ele, né? Promove, se cada um de nós fizermos isso, haverá um crescimento em uníssono, né, do Espírito em cada um, e a igreja estará, né, mais espiritual, né? Então promove o crescimento do trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas, e aí todo mundo crescendo, a igreja cresce espiritualmente também. Orar, né, eu orar pelos outros, e as minhas orações, os meus pedidos e as minhas causas eu fazer diretamente a Deus, geram fé. Nós vamos falar sobre fé daqui a pouco aqui. Gera fé, gera crescimento da fé em todos nós. E faz com que nós estejamos mais atentos às mudanças que acontecem na nossa vida. Então, todo dia, peça perdão pelos seus pecados, lembre sempre de orar por isso. E você vai viver mais Cristo. E você vai enxergar Cristo na vida dos irmãos da igreja, na vida dos outros, né? Então, tudo isso promove o crescimento da igreja. O crescimento da igreja é algo que nós enxergamos de maneira holística, falando novamente essa palavra. Não é só uma coisa ou só outra. É um crescimento do todo, espiritual, material, financeiro, de pessoas, né? Um crescimento humano. Então, é uma coisa completa, né? Nós cremos fortemente que essa vida de oração, se todos seguirmos isso, não só em junho, mas durante a nossa vida, nós vamos enxergar isso na igreja, na vida uns dos outros, né? Nós vamos experimentar algo novo, né? Então, estou só fazendo uma revisãozinha aqui para nós passarmos para o assunto de hoje. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre oração
jejum e batalha espiritual, tá certo? Nunca de maneira mística, né? Nós falamos sobre o mundo imaterial, mas nós não falamos de maneira mística. É aí que está a diferença. Nós cremos no mundo espiritual, mas é um mundo espiritual onde a ação não é nossa. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, eu vou fazer algum comentário sobre o jejum, não trouxe nenhum livro, nada, porque o foco não é esse, né? O jejum seria uma espécie de complemento. Então, por que o jejum? Né? Por que trazer o jejum para junto da oração? O jejum é uma forma de sacrifício, né? De entrega. Jesus menciona nos evangelhos que nós não devemos ser como os hipócritas, os fariseus, que existem nos nossos dias, né? Eu mesmo já vivi isso, que ficam dizendo, porque essa semana eu estou em jejum. Essa semana eu fiz um jejum, né? Eu fiquei 3 dias de jejum, fiquei 2 dias, fiquei 1 dia. Não, o jejum não serve para isso. O jejum serve para que você sofra um pouquinho, em amor àquilo que Cristo fez por você. Ele sofreu por você, então você padece um pouco, né? Comer é uma coisa que traz prazer para nós aqui, para os seres humanos, carnais, até para bicho, na verdade, né? Então a gente se priva disso um pouco, né? Para nos mortificarmos, né? É uma espécie de mortificação. Então eu deixo de alimentar um pouco esse corpo aqui físico, esse corpo que tem contato com o mundo material, sensível, que pega as coisas, sente, que ouve as coisas, né? Que fala e vê a sua fala, né? Interage com o mundo, que enxerga, né? Enfim, esse mundo material aqui, né? Que também envolve bens, etc. Né? As pessoas costumam frisar sempre isso, mas não é só isso. Então é uma forma de eu mortificar essa carne aqui humana e me concentrar um pouco mais espiritualmente em algo ou em alguém, né? Como que o jejum, né? O jejum bíblico, como que é o jejum bíblico? O jejum bíblico é exatamente isso que eu estava falando agora há pouco, né? Jesus diz, não fiquem anunciando como os hipócritas fazem. Então o jejum bíblico é algo que você faz com Deus, é um propósito seu com Deus, né? E não é uma troca. O jejum não é uma troca. Não é assim, Deus, vou usar um exemplo bem besta aqui, né? Deus, eu quero muito um carro, eu quero aquele carro, eu quero aquilo, né? Eu quero uma coisa, eu quero muito uma coisa. Então eu vou fazer um jejum, eu vou aqui me santificar, eu vou aqui me separar, né? São palavras que os legalistas, os moralistas, eles gostam muito. Eu vou me separar aqui para que o Senhor me abençoe com isso, para eu passar numa prova, para eu conseguir um emprego, para eu comprar um carro, o carro que eu quero, para eu conseguir aquela namorada, aquele namorado, para casar, etc. Pessoal, esse não é o jejum bíblico. Jejum não é uma troca com Deus. Você não está, Deus, como eu estou sofrendo aqui, para que o Senhor veja que eu amo demais. Não, né? O jejum é uma separação, é uma concentração em algo mais importante. Então esse é o jejum bíblico. O jejum bíblico é o jejum que não fica anunciando aos 4 ventos, porque estou fazendo um jejum, viu? Não, porque essa semana eu fiz um jejum, eu conheci uma pessoa que era assim, né? Não, porque essa semana eu estive em jejum, essa semana eu estive jejuando. Não, meu amigo, você jejuou, que bom para você e para o Espírito Santo, é para ele que você tem que dizer, é ele que sabe. Eu não preciso saber que você esteve em jejum, que você está jejuando, a não ser que você faça algo junto com uma outra pessoa. Né? Nós dois vamos jejuar pela igreja, por exemplo, sei lá, mas é você e aquela pessoa. Né? Não preciso ficar anunciando para os irmãos isso. Né? Esse não é o jejum bíblico, né? É você e Deus, e não é uma troca. Então, quando eu faço um jejum, eu estou fazendo aquilo para me concentrar em Deus, me concentrar na figura de Cristo. Senhor, eu estou aqui padecendo um pouquinho em amor ao Senhor, né? Eu quero senti-lo mais em mim. Então estou me desligando deste mundo aqui um pouquinho, né? E a gente vai falar como que esse jejum pode ser feito, né? Um pouquinho só, para que o Senhor fale mais alto a mim, para que eu te ouça melhor, na verdade, né? Para que eu te ouça melhor e ouça menos aqui as minhas
as minhas paixões carnais, né? E tem gente que acha que o jejum é ficar o dia inteiro sem comer, né? Não é isso. Você pode fazer pequenas refeições, né? Então, há muitos cristãos que praticam o jejum em determinada época do ano, eles não ficam sem comer. 40 dias de jejum, por exemplo. Não fica 40 dias sem comer porque a gente não aguenta, né? A gente não aguenta, não é praticável isso. Mas você almoça, come um pouco menos no almoço, come um pouquinho menos no café, come um pouquinho menos na janta, por exemplo. Você não se sacia, né? A gente come até ficar, pô, estou cheio, estou bom, né? Estou satisfeito, a gente fala. Não, você come menos, você reduz a sua porção. Ou você faz um jejum de uma refeição. Então, não estou jantando. Nessa semana eu não estou jantando, estou fazendo um jejum, né? Estou entregando esse tempo da comida, que eu vou ficar ali 1 hora jantando, entre fazer a comida, sentar na mesa, esquentar, etc. Eu estou orando, estou lendo um versículo, fazendo um devocional, né? Ou estou fazendo um jejum com um propósito de crescimento espiritual, para que eu ouça melhor, né? Que eu estava dizendo agora há pouco, de ouvir melhor a voz de Cristo, né? A voz do Espírito Santo, para que Ele te mova, né? Para você se concentrar. Poxa, eu não tenho costume de orar. Então o jejum vai te ajudar a lembrar de orar. Você não vai comer a janta, por exemplo, naquele momento você sabe que você vai orar. Tem pessoas que ficam um dia inteiro sem comer, né? Eu não recomendo isso, porque um dia sem comer, dependendo da pessoa, pode fazer com que ela passe mal, né? Mas tem gente que às vezes faz, fica só tomando água, ou não come carne, né? Então, assim, existem essas, não há uma fórmula para o jejum, mas há a centralidade dele, é para o seu crescimento espiritual, para que você, naquele momento, se lembre de algo mais importante, fortaleça o seu espírito e mostre para você mesmo ali, ó, estou fortalecendo o meu espírito e não a minha carne. Ele não é religioso, como eu estava dizendo, não é uma troca, né? A gente nunca pode ter essa mentalidade de troca, e não é algo que, mas eu preciso fazer, não. Não é um dogma, não é nada disso. Ele, como até juntando isso, o tópico 3º com o 4º, ele ajuda a aumentar a sua fé, né? Porque você vai, como eu estou dizendo aqui, vai se concentrar em algo espiritual naquele momento do dia, né? Você vai viver isso, você vai viver essa realidade de conectar-se um pouco mais com o Espírito Santo. Então, não é para, eu estou jejuando para me santificar. Tá, se santificar do quê? Né? As pessoas repetem as coisas porque elas ouvem. Né? Isso é um costume, uma cultura. Eu falo muito sobre a cultura da igreja, cultura cristã. Então, na cultura da igreja, né, no nosso costume de fazer e ouvir as coisas, as pessoas falam, estou orando para me santificar, estou me santificando. Então, estou jejuando, estou em jejum. Não. Você está se santificando do ponto de vista de que você está buscando mais o espiritual do que o carnal naquele momento, naqueles dias, durante aqueles dias, né? Você está com o propósito de mostrar um pouco, né? E aí que está também, o jejum não é religioso porque ele não é meritoso, né? Ele não traz mérito. Eu esqueci a palavra aqui agora. Nossa, me fugiu mesmo a palavra certa. Ele não é uma meritocracia, né? O jejum não vem daí. Não, estou ganhando méritos perante Deus. Não é essa a ideia, né? O jejum religioso, ele entende que, não, quanto mais eu sofro, mais Deus me olha com bons olhos. E não é essa a ideia do jejum. O jejum, ele ajuda a aumentar a sua fé, ele tem um motivo, né, específico, mas não é o motivo de assim, Senhor, eu quero algo, por isso eu estou jejuando. Não, porque aí a gente está fazendo uma troca, né? Eu estou fazendo isso porque eu quero aquilo, né? E o jejum não tem essa ideia. Então eu estou só falando aqui do jejum porque ele pode nos ajudar dentro do nosso objetivo. Então eu posso jejuar porque, Senhor, estou jejuando, que esse momento aqui do meu dia eu vou orar pela igreja, por exemplo. Estou orando pela igreja. Estou me preocupando com isso. Então eu vou ficar, sei lá, vamos supor, mês de junho sem jantar ou comendo menos na janta.
e eu vou pegar esse tempo e vou orar pela igreja, pelo crescimento espiritual dos irmãos, tal, aquilo que eu falei no começo da aula. Então é essa a ideia, né? E você vai buscar ouvir mais a sua voz do Espírito, né, do que a voz do Espírito, do que a sua própria voz. Então, eu peguei alguns versículos para falar sobre oração bíblica, né? Peguei alguns versículos que falam sobre oração. E a oração prática que a gente vê no Novo Testamento, nos apóstolos e nas igrejas ali, né, que esses apóstolos ajudavam, né? Eles eram uma espécie de consultores, né? Então eles acompanhavam aquelas igrejas. É sempre a oração prática, que ora pedindo ânimo e crescimento espiritual. Porque eu quero trazer justamente essa ideia para nós. As nossas orações para a nossa igreja tem que ser dessa forma aí também, né? A gente tem que se preocupar com isso. Nós temos de nos preocupar com isso. Eu não vou poder ler todos os versículos porque é bastante coisa. Mas eu vou pegar alguns exemplos aqui, como por exemplo esses em Éfeso. Éfeso é muito interessante o que Paulo fala em Éfeso, aos Efésios, né? Porque ele realmente explica muita coisa do que é a igreja para os Efésios e principalmente nessa questão de crescimento espiritual. Vamos pegar aqui no versículo 14, eu vou ler rapidinho. Oração em favor do povo de Deus, chama essa perícope. Por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que na riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês o poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. Oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder, age em todos nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todo sempre. Amém. Então, é esse tipo de oração que nós devemos buscar fazer. Então, não é pedir oração por mim. Aqui está o exemplo prático da oração. A oração de ânimo e de crescimento espiritual. Então, as pessoas nas igrejas se acostumaram a só pedir oração. E nós temos que fazer como Paulo fazia. Ele mandava uma carta para a igreja dizendo, estou orando por vocês aí. É o que nós devemos fazer uns com os outros. É o que nós devemos fazer pelo nosso irmão que senta ali do lado todo domingo. Ou por alguém que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Ore por aquela pessoa ali. Né? Ou pela nossa própria igreja. Sempre isso daqui. Então depois você pode dar uma pausa no vídeo aí, buscar ler todos esses versículos. Eu não vou ler todos aqui. Tem um outro em Efésios que eu quero ler. E eles vão exemplificar, esses poucos que eu vou ler aqui, vão exemplificar bem qual é a ideia. Oração de agradecimento, chama essa perícope. Por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. Peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele, conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Jesus Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem nesse mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Por que a igreja completa Cristo? Porque a igreja leva Cristo ao mundo, mostra quem é Jesus para as pessoas.
Então, olha só que interessante essa oração que Paulo faz aqui. Ele não está exatamente fazendo uma oração, mas ele está dizendo que ora e o que ele pede na oração para a igreja de Éfeso, né? Eu vou pegar ali o que ele fala para Filemon e esses outros textos aí, eu gostaria muito que você parasse um pouquinho e lesse. Aproveita esse momento que eu estou procurando aqui o livro, que eu não tinha como deixar todos esses versículos já abertos, e já dá uma olhadinha aí, já pausa e dá uma lida nesses outros aí. 2 Coríntios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses. É Paulo orando pelas igrejas, por essas igrejas. Eu cheguei em Tiago aqui, eu vou ler primeiro Tiago, depois eu leio Filemon. Tiago 1, de 5 a 8. Aqui essa perícope chama fé e sabedoria, e no 5 ele vai dizer assim: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém peçam com fé, não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como a onda do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim não pense que vai receber coisa alguma do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Aqui eu peguei um exemplo de como você deve orar por você mesmo e pelas pessoas. Orar para que haja sabedoria, para que a fé não se esvaia, né? Não esmoreça, não diminua. Para que não haja essa dúvida, para que o Espírito Santo nos leve a fazer as coisas, ou não, né? Para que ele nos guie em tudo. É basicamente isso que Tiago está falando aqui, na carta dele. E ele fala para nós, que lemos, né, hoje em dia aqui. Eu vou pular para 1 Pedro 5,7, eu esqueci do 1 ali, mas é 1 Pedro, dos versículos 5 ao 7, né, 5, 6 e 7. Diz assim: essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo amor de Deus para a salvação que está pronta a ser revelada nos fins dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm vale muito mais do que o ouro e precisa ser provada para que continue firme. Assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus for revelado. Então aqui, mais uma vez, Pedro, né, assim como Tiago, nos exorta a pedir por fé, nos ensina a pedir por fé. E isso nós pedimos através da oração. A oração é algo sobrenatural e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, o poder dela sobrenatural. Então aqui eu vou só encontrar Filemon porque eu acho muito interessante o que Paulo fala para Filemon nesse trecho aí. E é até dito, enfim, sempre que ele manda cartas para os seus... ele é uma espécie de tutor de algumas pessoas, né, como Timóteo e tal. Então, isso aqui é sempre normal, comum, né? Filemon 1, do 4 ao 8. Aqui a perícope chama A Fé e o Amor de Filemon. Meu caro Filemon, sempre que eu oro, lembro de você e agradeço ao meu Deus porque tenho ouvido falar do seu amor por todo o povo de Deus e da fé que você tem no Senhor Jesus. Peço a Deus que a fé que une você a nós faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido em nossas vidas por estarmos unidos com Cristo. Meu caro irmão, o seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Eu coloquei até o 8, mas serve aqui até o 7. Né? Por isso, como meu irmão em Cristo, eu sei que tenho o direito de exigir o que você deve fazer. Que aqui seria o 8. Mas o que Paulo diz para Filemon? Está orando e orando para que ele tenha encorajamento, força para continuar o ministério que ele já vem exercendo. E é o que nós devemos fazer uns pelos outros. Então, por isso que eu separei esses trechos aí, para trazer aqui para você. Para que você veja que, primeiro, a oração prática é a oração que pede crescimento espiritual para a igreja, né, de uma maneira geral. A gente ora pela nossa igreja, o crescimento espiritual da nossa igreja. Mas o crescimento espiritual da nossa igreja
por óbvio, envolve o crescimento espiritual de nós todos, as pessoas que frequentam a igreja. Então, isso é um primeiro ponto da oração prática. Segundo ponto, eu peço pelas pessoas, para que Deus dê ânimo a elas, para que o Espírito Santo as conduza. Eu oro pelos meus irmãos, eu oro pelos outros. Então, a oração prática, aqui para fechar esse quadrinho, é a oração que não pede, né? Eu não peço. Quando eu pratico a oração prática, né? Fica até redundante, eu não peço oração por mim mesmo. Eu oro pelos outros. Eu faço como Paulo, como Pedro, como Tiago, né? Eu peço oração para que haja crescimento espiritual naquela comunidade, para que as pessoas tenham ânimo, não esmoreçam, se fortaleçam na fé. Então, se a igreja está vazia, eu preciso pedir a Deus que dê força a essas pessoas, para que elas frequentem a igreja, para que elas venham, para que reacenda aquela chama daquele ânimo. Se as pessoas não estão animadas em fazer as coisas, eu preciso orar para que o Espírito Santo injete ânimo nessas pessoas, né, para que haja movimento. Então, isso é muito interessante. Devemos fazer orações práticas. Então, se você ainda não assistiu às outras aulas, assista, porque ali nós damos alguns passos para que você faça orações práticas, né? Acompanhe nosso Instagram, nosso Facebook, onde nós temos colocado também algumas publicações nesse sentido. E eu quero falar aqui, para fechar a aula de hoje, sobre batalha espiritual. Daqui a pouco a gente vai ler esse texto e eu vou sair da sua frente aí para que a gente possa ler. Mas por enquanto eu vou ficar aí. Em Mateus 9, do 14 ao 17, a gente vai ler aqui porque é muito importante, Jesus nos mostra um pouquinho dessa realidade. Então vamos ali até Mateus 9 para a gente ver. E aí eu vou comentar rapidamente sobre o porquê e como a oração ela é imprescindível no campo espiritual. Mateus 9, do 14 ao 17, chama-se assim a perícope. Jesus e o jejum. Então os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam? E Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? É claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres arrebentam, e o vinho se perde, e os odres ficam estragados. Pelo contrário, vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perde nem os odres, nem os vinhos. Odre é um recipiente para o vinho que os viajantes carregavam, né? O que seria para a gente hoje uma garrafa d'água. Então, o que Jesus está falando aqui? Que vai chegar o tempo em que os discípulos dele vão buscá-lo, porque ele não estará mais fisicamente, através da oração e do jejum. O jejum nós já falamos um pouquinho aqui, eu acredito que tenha ficado claro qual é a intenção do jejum, como praticá-lo e o porquê fazer. Né? Não é uma questão religiosa. Você não faz jejum porque você é crente. Você faz jejum por um outro motivo. Né? É para ter mais contato com esse Jesus aqui, ó, que escreveu isso aqui para nós, que falou isso. Não escreveu não, que falou isso aqui, que está escrito. E isso deve ser feito em constante oração. Há um outro trecho no Evangelho que os discípulos tentam expulsar um demônio e não conseguem. Jesus diz: esse tipo de demônio só pode ser expulso debaixo de oração e jejum. O que é isso? Fortalecimento espiritual. Então é para isso que serve o jejum e a oração. Por isso que eles andam, por isso que eu estou falando sobre jejum. Porque ele pode ser sim um complemento à sua oração. Complemento, um modo de dizer, né? Um complemento à sua vida prática de oração, por exemplo, nesse mês de junho. Você pode se comprometer em, durante uma semana, fazer jejum pela vida de uma pessoa. Né? Não é o jejum pela vida da pessoa. Senhor, estou fazendo um jejum porque aquela pessoa não está mais na igreja e eu quero que ela volte, então eu vou fazer um jejum. Não. Você vai fazer um jejum para escutar mais a voz do Espírito, para estar mais conectado a Jesus. E isso, aí o jejum te ajudará nisso. Né? E as suas orações, você vai pedir. E se por acaso o Espírito Santo não tem aquilo para aquela vida, ele vai te mostrar, vai deixar claro para você. Quando você for ler sua Bíblia, fazer o seu devocional, em oração ele vai te falar isso.
né? Eu uso muito essa questão da intuição, porque muitas vezes a gente tem uma intuição sobre algo, sobre alguém, sobre uma situação, e a gente trata como intuição e pode ser o Espírito Santo falando conosco, né? Então eu uso essa expressão da intuição, não que só haja essa forma do Espírito falar, né? Do Espírito Santo se comunicar conosco, mas isso que nós chamamos de intuição pode ser sim um elemento do Espírito Santo falando ali. Então, Jesus ele nos deixa o jejum e a oração como armas para que nós tenhamos autoridade espiritual, por exemplo, sobre demônios. Ali naquela passagem que eu citei agora há pouco, Jesus fala isso, né? Então, nós podemos sim, para as causas da nossa vida, para algumas situações, nos prepararmos dessa maneira. Por quê? Quando eu oro por uma pessoa, para que ela ouça a voz do Espírito Santo, ela venha para a igreja, ela se converta, ela entenda o Evangelho, ou ela volte para os caminhos, né? A gente fala os caminhos do Senhor, mas que ela volte a ter contato com o Evangelho, dê abertura para o Evangelho novamente, se ela já frequentou uma igreja, por exemplo, já foi até evangélica, enfim, eu não consigo arrastar a pessoa e trazê-la para cá. Eu não consigo serrar a cabeça dela, pegar um monte de letrinha por dentro, ó, agora você tem o Evangelho dentro da sua cabeça, fecha, costuro e o cara se converte, o cara volta para a igreja. E o cara decide ter uma vida que agrada a Deus. Não dá para fazer dessa forma. Por quê? Porque isso é algo do campo imaterial, do campo espiritual. E a nossa arma para enfrentamento no campo espiritual é a oração. E ela pode ser acompanhada do jejum. Então, quando nós falamos de batalha espiritual, eu não estou aqui trazendo algo místico para você. Falar, não, existem potestades no campo espiritual que lutam, não sei o quê. Isso é uma figura de linguagem, né? Quando você ora, os anjos lutam com os demônios por uma vida, alguma coisa. Tudo bem, existem pessoas que estão ali na garra do demônio, né? E a gente sabe que precisa de uma libertação, precisa dar vazão para o Evangelho, para que o Evangelho entre e mude aquela pessoa. Mas quando nós falamos que a oração é algo do campo imaterial, nós estamos orando pela vida de alguém, para que alguém volte para a igreja, por exemplo, essa ação, essa guerra não é nossa, essa guerra é do Espírito Santo. É Ele quem traz a pessoa, é Ele quem tira a escama do olho, faz o cara enxergar. Puxa, isso que eu estou fazendo aqui não está certo, isso aqui está errado, né? Esse caminho não é o caminho que eu devo seguir. Essa atitude que eu tenho não é a atitude que eu devo ter. É o Espírito que mostra. Por isso que a nossa oração é para que o Espírito faça a vontade dele. Nós oramos pela pessoa, mas entregando ao Espírito Santo a ação. Mas isso é uma batalha espiritual. Isso envolve forças que não estão no nosso alcance, né? Eu não vou pegar o Espírito Santo e colocar ele na frente da pessoa. Mas eu vou orar para que ele haja da maneira dele. Para que se aquela pessoa precisa se salvar, que ela venha de alguma forma para cá. Que ela encontre o caminho. Que ela ouça o que nós estamos falando, que a igreja está falando. Então, quando você ora por alguém, você está interferindo sim no campo espiritual. Você está juntando forças para que algo ali aconteça. Algo no campo espiritual aconteça. Então trata-se sim de uma batalha, né? Ali em Efésios 6, do 10 ao 20, Paulo deixa para a igreja ali as armas pelas quais a batalha é enfrentada, né? Pelas quais nós devemos enfrentar esse mundo aqui. E aí vai falar do escudo da fé, da espada do espírito, da espada que é a palavra, enfim, a armadura, né? Diz ali a armadura de Deus, né? Jesus é a fonte de toda autoridade que nos é outorgada e nele devemos nos fortalecer. Então a gente ora para que também Jesus nos fortaleça, para que nós possamos não cair em tentação, para que nós possamos ter vigor para fazer a sua obra, não desanimar, não esmorecer, não ficar olhando para as pessoas, né, vendo defeito nas pessoas, vendo pecado nos outros, vendo as pessoas que, fulano errou, nossa, estou desiludido com o evangelho. Não, fulano errou porque o fulano é um ser humano, ele vai errar. Não adianta você ficar esperando que ele seja perfeito, né? Então, a força vem do Espírito Santo na pessoa de Jesus Cristo. É nessa pessoa que nós oramos, é confiados nisso que nós pedimos as coisas, que nós intercedemos pelos outros, né? A intercessão, na verdade, seriam várias pessoas orando por algo, por alguém.
né? Não é nem certo a gente usar essa expressão, mas o Espírito Santo orando para que o Espírito Santo haja na vida daquela pessoa, né? Com um livramento, ou simplesmente só orando mesmo por ela, né? Ou por uma conversão. E essa é a batalha espiritual, a batalha pelas almas, a batalha em que nós oramos para que a igreja, a gente sabe que vai prevalecer, porque Jesus disse que ela prevaleceria sobre o inferno, mas para que a igreja encontre êxito naquilo que ela vai fazer. E nós somos da IBRAVE, então nós oramos para que a IBRAVE encontre esse êxito, que as pessoas venham para cá, né? Que nós possamos fazer a obra, que nós saibamos, que o Espírito Santo nos mova. Então, nós temos que fazer esse enfrentamento, né? E esse enfrentamento é do campo espiritual. Nós oramos para que o Espírito haja, para que o diabo não prevaleça. Por exemplo, nesse bairro aqui, nós vamos tomar ações sociais para que a igreja chegue em locais onde hoje o demônio fincou a bandeira dele. Mas ele fincou a bandeira dele, mas nós também vamos fincar a nossa. Talvez não chegando e pregando Bíblia diretamente para as pessoas, de uma outra forma. Mas através dessa outra forma as pessoas conhecerão que há uma igreja aqui. E vão chegar aqui, vão encontrar um ambiente acolhedor, cheio de Espírito Santo. E como lá em Atos acontecia, elas vão ficar, não por nós, mas pelo Espírito Santo, né? O nosso acolhimento, nossa vida em comunidade fraterna, né? Onde não somos nem moralistas, nem liberais, por exemplo, né? Onde somos cristocêntricos, ela fará com que as pessoas sintam-se à vontade de ficar aqui. Então, nesse ponto, nós colaboramos. Mas quem traz e faz a pessoa se fincar aqui, né, fincar raízes aqui, ficar aqui, é o Espírito Santo. Então é isso que nós vamos fazer. Então, isso é uma batalha do campo espiritual. São coisas que nós não podemos fazer pelas nossas próprias forças. Então nós entregamos em oração, confiados aqui na autoridade de Jesus Cristo, a quem pode fazer, que é o Espírito Santo. Então, eu vou ler esse trechinho aí desse texto e a gente vai encerrar nossa aula. Eu quero só ficar grandão aqui de novo, só um pouquinho, para eu poder mostrar para vocês o livro que eu peguei. Por coincidência ficou até escrito aí, Batalha Espiritual, do pastor Leandro Ricardo. O pastor Leandro Ricardo, às vezes, tem algumas aulas que ele ministra lá no nosso curso EAD do seminário, e ele me deu esse livreto aqui da última vez que eu fui fazer uma gravação com ele, que eu que gravo as aulas lá do seminário. Autoridade Espiritual e Guerra Espiritual. Coloquei batalha ali, coloquei até, me equivoquei no nome. É Guerra Espiritual. E é muito interessante, é um livreto, né, livro pequenininho, tem 60 e poucas páginas, e ele até menciona aqui que é um livro que busca agregar algo ao assunto, né? Não busca ser um ponto final sobre o assunto. Mas eu separei um trechinho que eu até transcrevi aí para você, que é muito interessante, onde ele fala sobre as armas espirituais que nós devemos usar, que está lá em Efésios, né? Eu não vou ler. E deixa eu sair aqui só um pouquinho. Diz assim, na página 47, todas as armas elencadas nesse trecho são armas de defesa. A única arma de ataque é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A ordem é ficar firme e usar a palavra para atacar o maligno, e usar o escudo como defesa. A fé é um instrumento fundamental na defesa. Como que nós usamos a palavra, né? A palavra está aqui, ó, é Jesus, o que ele fez. Nós devemos estar muito conscientes do Evangelho. Por isso que nós trazemos o Evangelho diário para você. São devocionais em cima da vida de Jesus, porque é a ele que nós seguimos. Paulo, os apóstolos, nós lemos aqui, trazem coisas muito boas para nós. O Antigo Testamento é Cristo ali de diversas formas, né? Várias figuras. Mas nós somos cristãos. Nós precisamos encarnar Cristo em nós. Nós precisamos viver Cristo. E as doutrinas que foram trazidas pelos apóstolos, as palavras de ânimo, como nós lemos aqui, são complementos fundamentais para nós, fantásticos, muito bons. O Antigo Testamento com as suas figuras, né, a fé ali dos grandes homens do Antigo Testamento, Noé, Abraão, etc. Até Noé é mencionado nesse livro aqui. Tudo isso vem complementar algo que nós queremos viver, que é o quê? Cristo, né? Então, por isso que a palavra é a força. Você ora e a palavra te alimenta. Então é oração, o jejum pode vir acompanhado da oração, é muito bom. E devocional, leitura da palavra um pouquinho por dia, né? Evangelho. Fique ali, Mateus, Marcos, Lucas e João. Fique nisso. Atos, para mostrar como era aquela igreja lá, como nós buscamos ser. Né? É muito bom. E aí,
para terminar, eu queria ler aqui um trechinho do que ele coloca. Nós por nós mesmos não podemos fazer nada. Olha o que eu estava falando sobre batalha espiritual agora há pouco. Não possuímos força, poder ou autoridade. Deus é a fonte de tudo isso e nele devemos buscar fortalecimento. E este fortalecimento está na sua palavra e no seu espírito. Nossa guerra não é contra os seres humanos, e sim contra o diabo e seus anjos caídos, os demônios, né? Santa Teresa d'Ávila fala sobre a fortaleza, né? A fortaleza é algo que nós devemos sempre buscar, não esmorecer, firmeza, né? Fortaleza nesse sentido, estar firmes e constantes. Muitas vezes as pessoas desanimam de ir à igreja, desanimam de fazer algo por conta de decepções com outras pessoas, por conta da comunidade do seu lar, né? Fica em casa, senta no sofá, come alguma coisa, vê TV e não vai para a igreja. Trocam isso por futebol, por outras coisas, né? E nós devemos ter a fortaleza, né? Não esmorecer, não enfraquecer. Todas as armas elencadas... aqui foi o trecho que eu escrevi, eu marquei aqui. Ter fé é crer que Deus fará o que Ele diz que fará. É duvidar da dúvida e crer na sua palavra. A dúvida repele de nós as bênçãos do Senhor. A dúvida impede que recebamos o que Deus tem para nós. Devemos crer absoluta e piamente em Deus e em sua palavra, pois ela é inerrante e jamais falha. Quando usamos a nossa fé e o poder da autoridade do nome de Jesus, os céus se abrem e o sobrenatural ocorre em nossas vidas. A fé é a certeza das coisas que esperamos, a prova daquilo que não vemos. Se cremos, já temos a resposta. Então, eu queria fechar essa aula lendo esse trecho aqui. Porque nós buscamos algumas coisas aqui na igreja. Principalmente isso. Isso é algo que eu acho que todos nós buscamos aqui na igreja. Esse crescimento. Eu vou até me diminuir aqui para que fique o quadrinho completo. E isso é algo que a gente ainda não enxerga. O crescimento das pessoas, o crescimento espiritual, o crescimento numérico, etc. Mas é algo que nós podemos já ver se nós orarmos e tivermos fé e nos colocarmos na vontade de Deus para que Ele faça as coisas na nossa vida, para que Ele nos leve, Ele nos mova, né? E para que você cresça espiritualmente. Então, nós devemos orar uns pelos outros, pedindo sim crescimento espiritual na nossa igreja. Lembre-se de alguém, né, que você, eu até usei um exemplo semana passada, um jovem às vezes que você vê cantando, que você vê dançando na igreja. Ore pela vida dele, né? Um outro irmão que você veja fazendo alguma coisa, para que haja esse crescimento espiritual na igreja. E se nós cremos, como Paulo diz ali em Hebreus, e foi citado aqui no livro, nós já teremos a resposta. As coisas acontecerão. Então, se nós crermos que nós podemos crescer espiritualmente, que pessoas podem vir para a igreja, que pessoas que nós colocamos no nosso coração, e todos os domingos desse mês nós faremos isso, nós colocamos no nosso coração alguém que nós queremos ver na igreja. Se nós crermos que o Espírito Santo pode fazer algo naquela vida, Ele fará, se for da sua vontade, né? Como eu falei na primeira aula, nem tudo acontece conforme nós queremos que aconteça, né? Há coisas que não acontecem da forma que nós queremos. O Espírito, Deus fala não, Deus fala espera, não é agora. A resposta da oração é essa, né? Mas se nós tivermos fé, entregarmos tudo de verdade a Ele, grandes coisas podem acontecer. Nós veremos isso acontecendo. Tá certo, pessoal? Então, eu queria trazer isso hoje. Semana que vem eu vou falar sobre um livro muito interessante, que eu não vou dizer o nome ainda, mas você vai ver na próxima aula, onde só trata sobre oração. Talvez seja uma aula até mais curta, porque é um livreto pequenininho. E eu acredito que vai ser bem enriquecedor para você, tá certo? Então não perca a próxima aula. Se você assistiu essa, mas não assistiu as anteriores, assista, vasculhe o nosso YouTube, vasculhe o nosso Instagram, o nosso Facebook, porque tudo o que nós estamos falando está de alguma maneira resumido lá. No nosso Telegram também, nós temos um canal no Telegram, que você pode procurar aí, Brave Tremembé, no seu Telegram, você vai encontrar lá, mesmo que você ainda não esteja no canal, onde tudo o que nós fazemos está postado, publicado, resumido, mesmo que picotado lá. Então você consegue ter uma visão aí mais dinâmica da coisa, tá certo? Se você puder, curte, manda esse vídeo para alguém, compartilha com alguém que você sabe que vai gostar, tá? E não se esqueça, fundamental, ore pela igreja, ore pelos nossos programas, pelo crescimento espiritual das pessoas,
o programa do Colmeia, que tem hoje jovens, mulheres, o protótipo e a unidade lá em Ubatuba que está começando. Ore por esses 4 que são os iniciais, né, para que nós possamos alcançar vidas, não só fora da igreja, vidas aqui dentro, que precisam ter esse impacto de viver Cristo e entenderem que precisam multiplicar isso, né? Precisam passar esse discipulado à frente para mais pessoas. Tá certo, pessoal? A gente conta com você, tá bom? Deus abençoe você. Até domingo, né? Nós nos vemos no domingo pessoalmente e um bom feriado e um bom descanso para você. Deus abençoe.